Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje eu converso com a Mariana, conversar um pouquinho sobre cirurgia de grandes. Deixa você apresentar. Muito obrigada. Boa tarde, André. Bom, eu sou a Mariana Bono. Eu sou médica veterinária formada pela UNB. Sou especializada em clínica médica e cirúrgica de grandes animais, também pela UNB. Atualmente eu sou mestranda e hoje eu sou médica veterinária tenente oficial, né, do Exército Brasileiro em equinos. Então, faço parte da cavalaria atualmente, do RCG, isso. E, além disso, continuo fazendo atendimentos a campo, tanto de clínica médica quanto cirúrgica. Formou em que ano? Eu me formei em 2018. Eu já tinha saído há muito tempo. Eu formei em 2003. Eita! Não, Sou nas da primeiras quarta turmas. turma. Ai, ó. E como é que você resolveu ir para a área de grandes? Então, desde muito novinha, desde bebezinha, eu sempre tive muito contato com a área rural. Então, sempre tive contato, né, com fazenda, sítio, enfim. E desde então entrei na faculdade com esse objetivo. Quero fazer medicina veterinária e quero mexer com grandes animais. Mas durante a minha graduação, eu percorri por todas as áreas possíveis para ter certeza que realmente era grandes. E aí a paixão falou mais alto, eu falei, não, é grandes que eu gosto, é isso que eu quero fazer, então vou me especializar nisso. E então foi quando eu decidi fazer a residência médica. Então foi daí que eu comecei a me especializar nessa área. Você fez residência lá no UNB também? Fiz residência na UNB também, isso. E deve ter sido meio complicado, porque querendo ou não, ainda sofre um certo preconceito. Ó, eu vou te dizer que hoje em dia, pelo menos desde quando eu me formei, o cenário é muito diferente. Então, desde quando eu estou atuante a campo, eu posso dizer isso com toda certeza, assim. Eu não sofri, nem sofro nenhum tipo de preconceito ou nada, nenhum cenário discriminatório em relação a isso. Eu acho que hoje em dia o nosso cenário mudou, então qualquer faculdade a gente começa a perceber a diferença da proporção, né, de mulheres e homens nas turmas. Então, acaba que, mesmo sendo um cenário de grandes animais, né, aquela coisa, precisa de força, precisa... Mas a gente, com jeitinho e com conhecimento técnico, a gente vence muitas barreiras. Inclusive, hoje em dia, muitos proprietários, né, de fazendas e tudo, preferem atendimentos serem realizados por mulheres. Justamente por essa particularidade que a gente tem, né? De delicadeza e muitas vezes perceber algum detalhe específico que às vezes pode passar desapercebido. Então, eu vejo um cenário bem diferente do que no início da graduação a gente tinha e ouvia muito falar. E deve ter passado alguns perrengues, afinal, atender a campo é sempre mais complicado, né? Atender a campo, existem muitos desafios aí envolvidos, né? Então, principalmente cenários relacionados com o clima, né? Atender debaixo de chuva, muitas vezes é um pneu que fura, você chegar e a porteira tá trancada, não tem ninguém para te atender. Então, existem alguns perrengues aí no meio do caminho. E quais são os principais casos cirúrgicos que você acaba pegando? Bom, hoje em dia, pensando numa subdivisão, né, entre equinos e bovinos, que é basicamente a maior casuística aqui no DF e em torno, eu diria que seria a orquiectomia eletiva, né, pensando em procedimentos cirúrgicos eletivos e emergenciais. Então, procedimentos eletivos seria a orquiectomia e a discorna. Eu acho que esses são os principais. Os mais comuns. Os mais comuns, de forma eletiva. Agora, de forma mais emergencial, a gente encontra alguns outros procedimentos. Então, cesariana, uma laparotomia, né? Aí, no caso dos equinos, envolvendo a síndrome cólica. A ruminotomia também, em ruminantes. Alguns procedimentos de sutura, né? Então, dermorrafia, exérese de tecido exuberante. Isso aí também é bem frequente. Acaba que a enucleação também é um procedimento bem realizado. E muitos desses animais, eles possuem algumas enfermidades, né? Tanto uma úlcera de córnea complicada, que o animal, infelizmente, já perdeu a visão ou comprometeu todo o aparato, ou procedimentos de forma relacionados com carcinomas, enfim. Então, acaba que é relativamente comum essa cirurgia.
Mas mesmo achei que não fosse tão comum. A gente pega com uma certa frequência. E acaba que o movimento é maior com o equino. Sim, é maior. Até porque o mercado de equino aqui no DF em torno, ele gira muito em torno do esporte. Então, acaba que a demanda, né, e a utilização desse animal hoje em dia é um pouco mais direcionada. Então, quando a gente pensa em ruminantes, é mais no quesito reprodução, né, e medicina de rebanho. Então, muitas vezes a gente tem que pensar realmente no custo-benefício do atendimento e do procedimento, e muitas vezes a demanda não é tão focada nisso, a não ser que seja um animal de valor zootécnico, enfim, ou que tenha um valor sentimental, reprodutivo, enfim, que faça mais sentido, né, para aquela realidade da propriedade. E quando a gente pensa numa medicina de rebanho, a prevenção é A o prevenção ideal. é a base de tudo. Então, assim, hoje, uma das nossas funções, né, a campo, é justamente fazer esse trabalho de formiguinha. Então, mostrar, provar para o dono, né, daquela criação, que a prevenção é o que mais compensa. Então, quando a gente só mexe com a medicina, né, de terapêutica, ali de tratamento, acaba que não compensa no final das contas, financeiramente e, claro, para o animal, né? Então, a prevenção é a base de tudo. É porque quando você pensa aí, pensando em bovino, você ter período de carência, ter tudo isso tudo vai complicar para o produtor. Justamente. É um gargalo que a gente encontra. Então, o produtor muito bem aliado com o seu médico veterinário, com certeza tem a chance de ter benefício para todo mundo, tanto para o rebanho quanto para o ganho individual do produtor. E acaba que você depende também muito, no caso de equino, do tratador, e no caso de bovino, do peão da fazenda. Sim, isso. Essa questão da mão de obra é um fator muito importante que a gente tem que ter realmente muito tato e muita sensibilidade para lidar com essas pessoas. Porque quando a gente realiza um atendimento a campo, seja ele clínico ou cirúrgico, a gente depende daquela mão de obra para que o seu serviço seja de fato realizado, né? E o animal É tenha porque quem vai fazer o ganho. acompanhamento real Justamente. no dia a dia ali. Exatamente. Muitas vezes é o peão da fazenda, é o funcionário de confiança. Então, essas pessoas, elas têm que ter uma capacitação já prévia. Então, é uma dificuldade que a gente encontra muitas vezes no campo. Mas, além disso, aquele funcionário, ele tem que estar disposto a realizar. Então, a gente tem que, muitas vezes, encaixar horário de aplicação de medicamento, entender como que é a rotina daquele funcionário, saber se ele realmente consegue ter o discernimento do que é um medicamento para fazer intravenoso ou intramuscular. Então, realmente é um gargalo que a gente encontra, é uma fase ali delicada do nosso atendimento, mas que também com, né, a nossa consultoria e nossa orientação dessa mão de obra, a gente tem um sucesso em tudo que a gente faz, né? Procedimento, atendimento, enfim. Então, você acha que deveria valer a pena investir no treinamento Sem desses dúvida. funcionários da fazenda? Porque, assim, a bem da verdade, por mais que faça o trabalho todo certinho, se o funcionário da fazenda não estiver muito disposto a ajudar, Justamente. seu trabalho vai todo pelo ralo. Vai. Então, isso é uma questão que a gente precisa conversar muito com o produtor e justamente pedir indicação para ele de qual funcionário está mais capacitado ou não para realizar determinadas atividades. E aí, cabe ao médico veterinário também adaptar aquela medicação. Então, por exemplo, eu tenho a opção de fazer uma medicação via oral? Tenho. Vai surtir o efeito positivo? Vai. Então, eu vou preferir prescrever esse medicamento oral porque eu sei que o funcionário vai achar muito mais fácil. Só vai lá na boca do animal e aplica. Então, a gente precisa entender essa logística. E, de fato, investir nessa capacitação é um diferencial. Até porque esse funcionário, ele pode agir tanto na situação terapêutica quanto na preventiva. Então, ele vai estar responsável por identificar sinais clínicos anormais. Então, ele vai saber, esse animal não está com um comportamento bom hoje. Parece que pode ser uma cólica. Então, esse tipo de conhecimento é essencial esses funcionários terem ao longo da vida, né? Ao longo do trato com o animal. E quando a gente fala em cirurgia de grandes, o complicado está no centro cirúrgico. Existem algumas que dá para se fazer a campo. Isso. Hoje em dia, a gente precisa ter muito discernimento do que a gente vai encaminhar para o centro cirúrgico e o que não. Então, isso também é um grande desafio.
O médico veterinário tem que estar preparado para identificar se eu preciso fazer o encaminhamento desse animal o quanto antes ou se eu consigo resolver na própria fazenda. E aí, tendo essa decisão, existem outros planejamentos a serem feitos. Então, o transporte, o horário, se tem equipe disponível para fazer a cirurgia, se vai ter acompanhamento pós-cirúrgico dentro daquele hospital, se você vai continuar sendo responsável pelo caso, se você vai encaminhar para outro colega operar. Então, existem algumas decisões aí que a gente precisa ter em mente. Porque eu imagino que diferente da minha área que é pequena, você consegue centro cirúrgico em qualquer canto. Para Exatamente. vocês deve ser bem mais complicado. Um pouquinho. Só que nos últimos 5 anos, principalmente, a gente teve um crescimento exponencial, né? Tanto das faculdades quanto dos centros cirúrgicos também. E hoje em dia a gente tem centros cirúrgicos a mais aqui no DF e, de certa forma, mais espalhados. Então, tem facilitado mais o nosso encaminhamento. Então, a gente tem ali, em cada ponto ali de Brasília, a gente já tem um centro cirúrgico funcionando, né? Em funcionamento. Então, a gente consegue... Hoje em dia está bem mais fácil. E pré-operatório, quando é eletivo, você consegue planejar. Uhum. O pré-operatório. O que eu sempre falo, né, normalmente onde eu vou. A cirurgia de grandes animais, principalmente a campo ou encaminhando para um centro cirúrgico, exige muito planejamento. Então, desde o primeiro momento que você tem o contato ou com o animal ou com o histórico daquele caso, é essencial que a gente tenha um planejamento muito bem feito. Porque eu preciso saber se é um atendimento emergencial, se é um atendimento eletivo, em quanto tempo esse animal chega no centro cirúrgico, eu preciso acompanhar esse transporte, eu preciso fazer algum tipo de sedativo para que esse animal chegue em segurança. Existe um transporte disponível? Então, são muitos fatores para a gente se planejar. Quando essa cirurgia é feita a campo, existem outras questões. Então, certo, eu vou fazer exame laboratorial, a minha coleta de sangue, eu vou encaminhar para qual laboratório? Em quanto tempo eu consigo ter uma resposta prévia? Muitas vezes a gente tem que começar uma antibiótico terapia nesse animal com antecedência para realizar a cirurgia. Então, por exemplo, o jejum também faz parte, né, desse planejamento pré-operatório. O local em que a gente vai realizar, mesmo sendo no centro cirúrgico, existe equipe? A estrutura está em condições de receber esse animal desse porte? Essa cirurgia sendo a campo, eu vou operar dentro de um curral? Num gramado? Num piquete? Eu vou ter um apoio de cabeça para esse animal? As pessoas que estão envolvidas sabem conter um animal de grande porte? Então, são todos esses fatores envolvidos num pré-operatório de um grande animal. Então, é claro, a gente faz avaliação clínica, se precisar, radiológica, exames complementares, ultrassom, exame de sangue, enfim. Mas é muito maior do que um simples exame, né? Assim, envolve muita coisa. E eu imagino que a equipe também tem que estar muito bem preparada e muito bem sincronizada, por assim dizer, né? Exatamente. Então, o ideal é que o médico veterinário a campo já tenha a sua própria equipe, né? Ou estagiário, enfim, parceiros, colegas. Mas como a gente já falou, a mão de obra do local, principalmente na fazenda, ela também tem que saber o que vai acontecer. Então, parte da nossa iniciativa orientar. Então, planejamento pré-cirúrgico. Fulano, você sabe mexer com a corda? Você sabe dar o nó assim? Você sabe na hora de levantar o cavalo? Então, a gente tem que deixar tudo muito claro para que eles consigam executar de forma mais segura. Porque, além das complicações, né, intercorrências que podem acontecer durante um procedimento cirúrgico, existe toda uma equipe por trás. Então, não é fácil a gente anestesiar um cavalo, recuperar esse cavalo da anestesia. Então, a gente tem que ter muita segurança e principalmente para a gente conseguir essa segurança, a gente tem que saber orientar as pessoas envolvidas. Porque é uma responsabilidade, né, nossa. Uhum. E a campo, eu acredito que deve ser mais bovino que equino. Ou tá equiparado ali? Acaba que depende muito da época do ano, né? Isso também influencia. Mas as cirurgias a campo, a maioria são de bovinos. Claro que, se a gente tem uma demanda, enfim, de, por exemplo, dermorrafia ou eczema de tecido exuberante, alguma coisa do tipo, aí os equinos ganham, né? Mas as emergenciais, então, cesariana, ou às vezes até uma discorna, acaba que é mais com bovino mesmo a casuística.
E como é que você define? Ah, isso dá para ser feito a campo, isso não dá para ser feito a campo. Então, principalmente, a gente precisa pensar no caso clínico. Então, para equinos, uma cirurgia que é comumente feita é a laparotomia exploratória na síndrome cólica. Esse é um tipo de cirurgia que realmente não dá para ser feita a campo, porque a gente precisa de uma É uma anestesia cirurgia extremamente demorada extremamente demorada. Então, o animal precisa de uma anestesia inalatória, os equipamentos necessários, né, para manter ele na posição correta. A necessidade de um ambiente estéril também influencia. Então, a gente precisa entender o que é aquele Geralmente caso. fica em decúbito. Decúbito dorsal. Barriga para cima. Não, tô imaginando a cena. Porque Então, deve ser algo é bem trabalhoso. complicado, né? Exatamente. Então, a gente precisa de um local seguro, uma sala de indução anestésica preparada para que aquele animal não se machuque. A gente precisa porque de uma talha. Quando a gente fala em cão, beleza, você faz a indução, ele vai tomando, você ainda consegue apoiar. Agora, um animal de 600 quilos, você não segura. Exatamente. Então, a gente tem técnica para tudo isso, né? Então, a cirurgia de cólica realmente é uma das mais, assim, complicadas e que exige um cuidado necessário ali com centro cirúrgico controlado, né? Esterilidade, enfim. É porque você tem que. Você vai avaliando o intestino ali de ponta a ponta. Isso, a gente explora toda a cavidade abdominal do animal, expõe parte do intestino, a gente acessa o interior do intestino. Então, realmente é uma cirurgia que dá bastante trabalho. Eu acredito, eu vi uma ou outra na faculdade. Eu não vou mentir, não. Eu comecei a faculdade com a ideia de trabalhar com produção. Aham. Meu tio tinha fazenda. Então a minha ideia era trabalhar com produção. Até que eu fiz a matéria de técnica cirúrgica e anestesia de pequenos. E falei, cara, acho que é isso. E fui. Mas assim, realmente, eu imagino que para você fazer uma cirurgia de cólica, por exemplo, além do centro cirúrgico ter que ser de um tamanho que caiba não só o animal, mas toda uma equipe. Justamente. E a equipe geralmente é grande. É grande, exige muitas pessoas. Né? E o anestesista tem que estar muito bem preparado. Preparado, exato. Sem dúvida, essa parte anestésica em grandes animais é um fator que há uns anos atrás era negligenciada e hoje em dia a gente já consegue ter profissionais especializados nisso e já conseguimos entender a importância de uma anestesia bem feita. Então, de fato, para grandes animais, a gente precisa ter profissionais capacitados e também com horário disponível, porque normalmente, né, são cirurgias emergenciais, e vai fazer toda a diferença no O transcirúrgico. problema das cirurgias emergenciais é que elas não escolhem hora, né? Não escolhe hora nem dia. É sempre no feriado, à noite, no aniversário. Né? É mais complicado você conseguir manter essa equipe. Exatamente. Mais uma vez, um alinhamento, né, com a equipe e possibilidades de troca também. Então, a gente sempre tem ali um plano A e um plano B, porque se um não pode, o outro está disponível. Então, a gente tem que ter uma rede de contato bem, bem forte. Legal. E questão do controle de dor no pós-operatório? Essencial. E isso a gente entra num ponto que também era uma situação negligenciada e existem alguns mitos por trás. Porque muita gente dizia, se doer um pouco, ele pelo menos fica quieto. Exatamente. Esse era um grande mito que a gente tinha. E no início da faculdade eu até escutava realmente isso. Mas a gente entende que um grande animal, ele vai sentir dor como qualquer outro. E muitas vezes ele pode ter sim o comportamento de ficar mais quieto, mas não necessariamente ele vai estar tendo uma recuperação pós-cirúrgica ideal. E fora que às vezes com dor ele pode se tornar mais agressivo. Com certeza. Se você pensar num animal, num shih tzu de 5 quilos e um cavalo de 600... Sem dúvida. Sem dúvida. A reação, essa resposta pode ser muito mais violenta. Muito perigosa. Então, é um conjunto de fatores. É claro que a gente tem que pensar no estado do animal, de saúde, de recuperação e na rapidez também da recuperação. Então, a gente precisa deixar aquele animal confortável para que ele não gere outros problemas em função da dor. Então, o animal que está com dor, ele não vai comer direito, ele não vai tomar água direito, e aí daqui a pouco a gente tem outros problemas relacionados a isso. Também para você avaliar se ele está melhorando ou não. Exatamente, a gente perde o parâmetro, justamente. A
A gente precisa desse parâmetro diário. E fazendo o controle da dor dele, a gente vai ter respostas positivas ou não. Que aí a gente é capaz de modular o nosso protocolo. E num caso desse, uma cirurgia de cólica, por exemplo, o animal precisa ficar internado? No caso da cirurgia de cólica, sim, ele precisa ficar internado e esse pós-cirúrgico imediato a gente caracteriza como UTI mesmo. O animal ele fica em tratamento intensivo 24 horas e os primeiros de 7 a 10 dias são cruciais para aquele animal. Então, qualquer intervenção que aconteça ou um quadro de piora, nesses 10 primeiros dias a gente pode perder, sim, o paciente. Então, é total atenção em cima deles. E você já passou por alguma situação mais complicada a campo? Passei uma situação complicada. Eu fui tratar um animal que tinha uma ferida muito extensa, a gente precisou fazer sutura, teve comprometimento de tendão, enfim. Era um local longe, então tinha valor sentimental e financeiro, o proprietário estava super empenhado em fazer dar certo o caso. E esse animal, ele teve reação a um medicamento que eu fiz. Então, assim, foi realmente algo que desestabilizou ali no momento, ele teve essa reação inesperada. A gente já tinha realizado esse medicamento anteriormente nele e ele não tinha apresentado nenhuma reação. Mas, num certo dia, a gente trocou a marca do medicamento e, infelizmente, ele teve uma reação fulminante, assim. Ele não sobreviveu. Caralho. Então, foi algo, assim, muito, muito triste, né? Tanto pro dono do animal, quanto eu como profissional. Então, foi algo que eu fiquei naquela saia justa, né? De dar a notícia para ele, explicar e confirmar que realmente foi em função desse medicamento. Mesmo tendo feito tudo de acordo, diluição, velocidade de aplicação, tudo certinho. Mas foi uma condição individual mesmo do animal. E o equino ele é mais sensível a algumas medicações? Ele é mais sensível. Então, a gente tem alguns anti-inflamatórios que a gente não pode aplicar fora da veia, como a fenilbutazona. Ela é extremamente tóxica fora, né, dessa via. Alguns antibióticos também não tem recomendação de fazer intravenoso, somente intramuscular. Alguns medicamentos, eles podem dar reação feito subcutâneo. Então, realmente é um animal mais sensível. A gente precisa tomar bastante cuidado na hora de deixar tudo prescrito. E, mais uma vez, quem vai realizar esse medicamento, né? Quem está capacitado, não está. É realmente bem delicado. E o que é mais tranquilo para tratar? O equino ou o bovino? Ó, em relação ao comportamento, o equino é mais tranquilo. Até porque é um animal mais manejado. Então, a gente consegue trabalhar com ele de uma certa forma mais fácil. O bovino, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é de rebanho. Então, ele não está acostumado com aquele contato tão próximo. E aí se torna um pouco mais perigoso, né, para a gente mexer. Mas, quando a gente fala em recuperação, tanto de procedimento cirúrgico quanto, enfim, o bovino é muito mais fácil de manejar. Ele é um animal muito mais resistente, ele tem uma cicatrização muito melhor, é um animal mais rústico. Então, a gente tem isso como um grande aliado na recuperação dos bovinos em relação aos equinos. Então, os equinos são mais sensíveis, eles também são mais desastrados, acaba que eles são curiosos, eles gostam de se envolver em lugar que não pode. Então, acaba que a gente tem um pouquinho mais de problema, né, em relação à recuperação. E o bovino, não. O bovino, ele fisiologicamente já tem uma resposta melhor. Então, muitas vezes, a gente não precisa fazer tantas intervenções medicamentosas, ele tem uma resposta mais rápida. E com relação ao cliente, qual que é mais fácil de lidar? O cliente bovino ou o cliente equino? Boa pergunta. Ó, Porque a gente sabe que o equino, hoje em dia, ele tem muito mais o lado sentimental do que quando você pensa num rebanho. exatamente. Mais uma vez, a gente entra, assim, num cenário de qual é o propósito daquele animal, né? Daquele produtor com aquele animal. O valor envolvido, financeiro, sentimental, né? Essas são as duas subdivisões que a gente pode fazer. Mas o cavalo, ele está muito mais relacionado com a parte sentimental hoje em dia, né? De quem tem o contato com ele. E talvez por esse motivo,
eles sejam um pouquinho mais exigentes em alguns sentidos. E muitas vezes a gente tem que explicar melhor, a gente precisa. A gente demanda um pouco mais de energia e de cuidados, né, mostrados para aquele proprietário. Mas existe também um lado dos produtores de bovino, que muitas vezes eles são mais práticos, assim, e decididos, que é a questão financeira, né? Porque existe muito esse, pro rebanho, então muitas vezes é melhor descartar aquele animal. Então a gente tem que também entender esse lado da produção. E para algumas pessoas, isso pode ser um pouco mais difícil de lidar. Então, no geral, para bovinos, às vezes você quer fazer, você não vai dar certo, aquilo, a gente precisa fazer esse procedimento, mas às vezes ele vai falar assim, não, realmente para mim aqui não compensa. E cabe a nós, médicos veterinários, também, né, orientar e deixar tudo muito bem claro. Então, é difícil, assim, elencar em que ponto cada um tem uma particularidade que se torna de difícil, né, lida ali no dia a dia. Mas eu acredito que o dono de cavalo, o proprietário de cavalo, hoje em dia, ele é muito mais exigente, de fato. Então, a gente precisa ter uma atenção em relação a isso também. E eu acredito porque, como eu falei, meu tio tinha fazenda e ele tinha uma certa preocupação, mas exatamente pesava nessa questão do financeiro. Né? Ele criava Nelore, então, às vezes você tratar ou mandar para abate era mais prático, obviamente, dependendo do que o animal tivesse, Sim, sejamos bem claros. sim. Né? Porque tem algumas coisas que não dá para mandar para abate. Exatamente. E aí ele sempre pesava isso, cara, compensa tratar ou compensa já mandar logo pro abate? Né? Por isso que eu perguntei, porque fica isso, o produtor de bovino, ele realmente ele é mais prático. Exatamente. Ele tem um pensamento que, no final, aquilo tudo tem que compensar. É óbvio que aí a gente pensa, animais de elite, animais de exposição. É claro que tem um valor agregado muito maior. Então, esses proprietários, eles vão também despender de financeiro maior para que qualquer tratamento seja feito. E nós, veterinários, a gente tem uma preparação, né, durante a graduação para entender e discernir o que realmente vai ser o melhor para o animal ou não. Até mesmo em casos de eutanásia, não só relacionado ao abate, né? Então, a gente vai ter que ter esse discernimento de entender a situação e se posicionar, né? Porque muitas vezes a gente também pode não concordar com aquele destino, mas acaba que por ser um cenário produtivo, muitas vezes, né, pode tomar outro caminho também. Então, a gente tem essa responsabilidade de orientar e de tomar decisões também. E assim como no meu caso, né, gente pequenos, tem muita essa ligação emocional com o animal? Tem muita ligação emocional, principalmente com os equinos. E a gente também pega muito caso com o pequeno ruminante. Existem alguns pequenos ruminantes alguns produtores que têm muito apego com esses animais. E aí a gente entra numa realidade um pouco mais parecida com o pet. E eu falo com relação assim o veterinário e o animal. Porque, assim, Sim. porque geralmente eu tenho pacientes que eu tratei durante 13, 14 anos. Não, de fato, essa nossa ligação, né, médico-veterinário com o paciente existe. E também a gente precisa... Porque tem-se a ideia de que isso não ocorre. Não, Exatamente porque quando você pensa em produção, as coisas, você pensa que acaba ficando meio coração de gelo na história. Tudo vai muito de qual cenário você está inserido. É claro que numa produção, no confinamento ou numa criação a pasto, a gente tem que ter aquela ideia. Esses animais aqui são destinados para o consumo. Então, é claro que... Como brinca um cara que acompanha no Instagram, que diz que é a famosa plantação de churrasco. Justamente. Mas, inevitavelmente, o médico veterinário... ele tem que ter essa sensibilidade e ele tem sim que se apegar aos seus pacientes. Porque é onde a gente consegue justamente identificar o erro. Aquele animal ali, ele não é assim. E no rebanho, é impossível você conhecer. Mas com o trato diário com esses animais, você acaba sim conhecendo. Então, você
sabe daquele comportamento, você sabe quais os problemas que aquele animal apresenta dentro de um rebanho, de um confinamento ou de criação familiar, né, com poucos animais. Uhum. E com cavalos, de fato, isso também acontece. Porque da mesma forma a gente pega animais numa situação extremamente vulneráveis, como uma cirurgia de cólica, e aí depois de anos você consegue ver aquele paciente seu competindo, ganhando prêmios, então é inevitável não se apegar a eles. Não, eu pergunto exatamente porque, como você comentou desse caso do animal que teve a reação, né? Obviamente, fica sentida também, né? Com certeza. Fica, com certeza. Porque a gente, desde um primeiro momento, a nossa intenção é ver o animal melhor. É gerar bem-estar, é reabilitar aquele animal. E aí é o resultado que a gente espera. Então, quando a gente consegue criar um vínculo, conquistar aquele animal, deixar com que ele, né, que a gente maneje ele todos os dias, faça ou um curativo ou uma medicação, a gente se apega, não tem jeito. A gente conhece o jeitinho de cada um deles. E aí, numa intercorrência como essa, a gente fica sentido. Com certeza. Você comentou que você também tá lá no RCG, Sim. né? E como é que é essa rotina do... Porque veio a menina que foi do Hospital IDPE, Ah, tá. né? Uhum. E assim, a gente sabe que você tá lá, você não é só veterinária. Lá a nossa rotina é muito intensa, né? Principalmente no primeiro RCG, a gente tem cerca de 500 animais lá. E a nossa demanda, né, a demanda do regimento como um todo é sim a parte veterinária, mas também tem a parte militar que a gente tem nossas obrigações. E aí a gente tem que se dividir nessas duas faces aí. Mas, de fato, a rotina é muito intensa, são muitos animais, e a gente precisa também saber delegar o serviço. Então, a gente tem os soldados, né, como aliados, e a gente treina esse pessoal para que eles estejam capacitados de realizar medicamento. Todo militar que entra no regimento, ele tem instruções de identificar um cavalo com cólica, como deixar um coxo de água limpo, o que tem que ser uma baia muito bem organizada, o trato com esses animais diário, saber sobre alimentação. Então, a gente também tem esse papel de extensão, né? De ensinar diariamente tanto os soldados quanto os estagiários que a gente também recebe. Então, são muitas atribuições e a gente enfrenta grandes desafios lá também pela quantidade de animais. Não, e fora que o próprio regime lá dentro é muito rigoroso com tudo. Exatamente. Os E tem que animais... ser para poder funcionar direito. Justamente. É um quartel muito grande e com várias atividades ao mesmo tempo. E aí, esses animais, em específico, eles dividem as suas atividades. Então, eles fazem cerimonial, eles fazem controle, né, de garantia de lei e da ordem, eles são atletas, eles viajam, eles fazem parte de instruções dos soldados. Então, eles são realmente muito exigidos. E tudo isso, né, esse regime intensivo, a gente acaba que propicia um cenário para algumas afecções principais acontecerem. E a cólica é uma delas. A gente tem, sim, uma casuística relevante de cólica, justamente por conta da alimentação, do manejo e todo o regime Porque que são muitos eles... animais estabulados, né? São muitos animais estabulados. Esse é um dos principais pontos. Porque a gente acaba que altera um pouquinho o comportamento natural daquele animal. Então, enquanto no mundo ideal o cavalo tem que ficar a pasto, grameando por 18 horas por dia, lá a gente, e na maioria das hípicas, enfim, o animal fica estabulado, recebe alimentação em horários controlados. Então, tudo isso a gente mexe na fisiologia, né, da espécie. E aí a gente acaba tendo alguns problemas que a gente precisa resolver. E você comentou a questão de pequenos ruminantes. Você atende muitos ou... Aqui no DF, em torno, tem bastante criação de pequenos ruminantes. Assim, às vezes... Acho que o que a gente mais tem por aqui é ovino, né? Ovino, mas também tem bastante criação de caprino. Alguns alunos sempre perguntam, e a casuística de pequenos animais, de pequenos ruminantes? E é bem, bem expressiva, assim. A gente tem... Quando eu formei, como eu falei, eu formei há bastante tempo. Já existia principalmente, se não me falha a memória, a Emater fez um trabalho muito bom com o pessoal ali perto de Sobradinho, com essa criação de ovinos. Isso. Existem esses parceiros que contribuem muito para
tanto pequenos produtores e também a própria UNB, né? Ela também tem esse vínculo com essas instituições, então existe a possibilidade de ser fornecido atendimento a campo, esses animais também têm convênio, podem ir para lá. Então, quais são as patologias mais comuns desses pequenos ruminantes? Sem dúvida, a que a gente pode colocar em primeiro lugar é a verminose. Eles são muito suscetíveis, né, a essa alteração e a gente encontra muitos problemas relacionados com o manejo. E, além disso, a gente encontra também animais que são mais resistentes, animais que são, de fato, o problema ali para aquele rebanho. Então, cabe a gente saber identificar e manter o controle sempre muito bem feito. Isso tanto clinicamente falando, quanto em relação ao manejo deles. Mas acaba que tanto macho quanto fêmea também são suscetíveis a problemas reprodutivos. E aí a gente tem casuística de cesariana, distocia, parto gemelar. Então, isso também pode trazer algumas repercussões para a cirurgia veterinária. Mas também tem problemas de casco, acho que é basicamente isso. E tem preocupação também, se não me falha a memória, tem uma encefalite viral, não é? De ovino. Tem também. Tem doenças infecciosas relacionadas a esses pequenos ruminantes. E aí com isso complica o manejo clínico. Quando a gente identifica algum problema relacionado, a gente precisa entender da onde veio e como que a gente vai solucionar o mais rápido possível. Então, encaminhando esse animal, né, para o abate, ou enfim, realizando a eutanásia e descarte, ou se a gente vai ter um tempo para diagnosticar de forma segura. Então, o principal é isolar esse animal para que a situação seja minimamente controlada de início, para que a gente consiga, muitas vezes, até acionar órgãos responsáveis, né, da secretaria, para que tenha esse apoio do atendimento. E a questão desses mini animais. Sim. Né? Eu não concordo muito com esse troço, não. Porque eu acho que acaba acarretando um monte de outros problemas. Então, esses mini animais que a gente tem visto hoje em dia, o principal que a gente tem que ter para identificar, né, e entender essa realidade é que são animais geneticamente alterados. Então, a estrutura óssea deles, toda a anatomia, passa por uma série de adaptações e que não necessariamente vão conseguir expressar a fisiologia de forma correta. Então, a gente tem muitos problemas relacionados a isso. Às vezes, uma mini vaca vai ter um bezerro ali no útero enorme e ela não vai conseguir parir, justamente porque o útero dela não acompanhou essa diminuição de estrutura. E muitas vezes esses animais passam por inseminação artificial, às vezes o tourinho que é escolhido é muito grande, então acaba acarretando problemas. E, de fato, existe uma demanda hoje em dia, né, na parte do lazer relacionada a esses animais, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando pedida a opinião e orientação médico-veterinária para esses estabelecimentos. Porque realmente a gente pode ter muitos problemas relacionados em função dessa anatomia. É uma seleção. Eu sei que pode ficar bravo, mas é uma seleção meio burra. É porque é aquela coisa, se tem demanda, né, o mercado vai querer se adaptar. Então, só que quais são as pessoas responsáveis por fazer essa seleção? Será que existe um controle médico-veterinário eficiente? Né? Existe uma padronização ou uma legislação que permita ou não aquela característica? E aí, isso é uma barreira que a gente encontra e uma luta que eu acho que ainda tem muito caminho para seguir. Porque eu acho assim, não só a questão do parto, mas deve ter muito problema articular. Sim, problema articular, problema encefálico, Cara, não tem como você ter uma vaca do tamanho de um dálmata. Exatamente. Não foram criados para serem assim, né? Não nasceram assim. Então, a gente alterou algo normal. Uhum. E... qual foi dos casos, assim, o mais complexo que você pegou? Vamos lá. A complexidade também envolve Aí eu digo muitos a complexidade fatores. envolvendo o caso clínico em si e como você atende a campo, a estrutura do local.
E Que aí eu acho que pega bem, né? Qual? Metatarso. Fratura? Laceração. De quem? Ruptura de tendão da égua tolhida. Do Ricardo. Do Ricardo? Qual? Ué? Do Ricardo, da potrinha lá, da Fercal. Meu Deus. Ah, tá. Sim. Da Beth. É verdade. Tá. É que eu não lembro o nome. Verdade. Esse caso realmente foi bem desafiador e bem complexo. É uma égua que ela estava prenhe, tinha acabado de ser inseminada e ela já tinha parido. Então, ela tinha uma potrinha ao pé e já tinha passado por uma inseminação. E essa égua, como, né, o cavalo sempre muito espoleta ali, conseguiu prender a perna no arame liso. E aí houve uma grave laceração no metatarso dela. Então, teve exposição óssea, teve ruptura tendínea, enfim, ligamentar, musculatura, Lascou tudo. lascou tudo. E aí, a gente fez todo o manejo dela a campo. Tanto, né, desde o primeiro atendimento até o dia da alta. E foi realmente algo muito desafiador. Por quê? Nessa fazenda, não tinha uma estrutura totalmente preparada. Então, não tinha um brete de contenção. A gente tinha o fator da potrinha, né? Que também tinha que ficar perto da mãe. E E a mão escolha de de obra. medicamento nesse caso também complica, né? Complica muito. Porque a gente tem que fazer um tratamento ali multimodal. Então, a gente tem que entrar com antibiótico terapia, né, intensiva, anti-inflamatório, todo um manejo pensado para que esse animal tenha uma reabilitação. A opção de levar para um hospital não era viável. Então, a gente avaliou realmente se tinha, né, condições de a gente seguir com aquele tratamento, porque em muitos casos ali o proprietário já ia, não, pode fazer eutanásia, né? E dependendo da situação, a gente até, às vezes, pode indicar mesmo. Mas, nesse caso, os donos estavam super empenhados em fazer dar certo. Tinha valor sentimental, não tinha valor financeiro do animal, então era sentimental mesmo. E aí, a gente entrou nesse desafio. Então, foram muitos meses aí de reabilitação, de terapias e o envolvimento de toda uma equipe. Então, tudo isso foi muito desafiador. No início do tratamento, a gente já tinha deixado claro que talvez essa égua perderia a gestação que ela tinha, né? Que estava ali recém-confirmada. Por conta dos medicamentos, né? Do grau de dor, estresse, enfim. Mas, no final de tudo, ela conseguiu manter a gestação. Legal. E ela pariu normalmente, sem intercorrências. Então, foi um caso muito desafiador, tanto para eu, como médica veterinária, quanto para o animal, que colaborou muito. Essa paciente foi muito especial por isso, porque ela parecia que entendia que a gente estava lá para fazer o bem dela. Então, a gente mexia na perna dela, né? Uma área totalmente perigosa. A gente mexia diariamente, fazendo curativo, e ela colaborava. Então, ela até botava a perninha assim para o lado para a gente mexer. Então, eu acho que ela entendeu que a gente estava realmente fazendo bem para ela. E aí, deu tudo certo. Ela teve uma recuperação muito positiva e foi, de fato, reabilitada. Porque é uma coisa que eu falo, importante, que todo atendimento que a gente faça, principalmente cirúrgico, a gente tem que ter noção se o paciente vai conseguir se reabilitar ou não. Cirurgia, beleza, a gente vai lá, faz e pronto. Mas e depois? Esse paciente conseguiu retornar às atividades, o produtor teve um resultado esperado, e isso a gente só vai saber a longo prazo. E aí é um dos grandes desafios e recompensas também que a gente recebe com esses casos. E, obviamente, quando a gente fala em situação de atender a campo, às vezes o recurso fica mais limitado, né? Já teve algum, você achou que não fosse, dá nem para fazer? Assim, você diz o recurso que é pertencente a quem Não, faz o atendimento ou no local? No local. Porque, obviamente, quando você vai, você leva um... Sim, a gente tem que estar muito bem preparado com equipamentos. A maleta deve ser bem grande. Bem grande. Vai desde um balde a uma caixa cirúrgica completa. E, sim, muitas estruturas quando a gente chega para fazer o atendimento, a gente se questiona que, caramba, aqui realmente a gente não vai conseguir, não tem como. Às vezes é um ambiente muito contaminado, ou realmente sem estrutura, às vezes não tem lugar de amarrar o animal, e aí a gente precisa ali fazer um jogo de cintura. Eu acredito, principalmente quando a gente fala de bovino, cesariana geralmente é o mais complicado, porque às vezes o animal está
num local E é emergencial. totalmente impróprio para você fazer. Exatamente. E aí a gente entra numa, né, que a gente levanta muito essa bandeira, que é, assim, trabalhar da melhor forma possível com o que a gente tem. Uhum. Se a gente tem condições de encaminhar ou de oferecer um cenário melhor para aquele animal, ótimo, a gente vai fazer. Caso contrário, a gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível com o que a gente tem. Então, se eu vou fazer uma cesariana a campo e eu só tenho um curral todo lameado para trabalhar e o animal depende daquilo ali, eu preciso fazer ali naquele momento, a gente vai tentar minimizar todo o risco. Então, para isso, a gente tem que estar muito preparado. Então, aí a gente carrega lona, carrega corda, carrega almofada, para a gente dar o conforto e a proteção necessária, minimizar o risco. Tanto de contaminação, né? E risco também para toda a equipe envolvida. Então, é isso. A gente tem que trabalhar da melhor forma possível com o que a gente tem. E aí, a gente tem que desmistificar que cirurgia a campo é cirurgia suja, é cirurgia mal feita, com canivete. Não, nada disso. A gente Até consegue... porque a gente é veterinário, a gente não é prático. Exatamente. Existe uma grande diferença. Então, de fato, quem vai se diferenciar no mercado é quem vai estar mais preparado para oferecer a melhor condição para aquele animal. Então, a gente, sim, vai colocar uma lona, a gente vai montar uma mesinha estéreo, por mais simples que seja, a gente vai se paramentar da melhor forma possível e vai preparar o animal também com tudo que a gente tem e sabe fazer. Então, é isso. Eu pergunto porque realmente, assim, principalmente acho que a cesariana, que é o mais complicado, né? Porque... Fica perto do chão, muitas vezes. E não é só isso. Às vezes também o produtor vai chamar só no último momento, quando ele viu que não vai dar. Nesses casos, a gente não tem muito o que fazer. Infelizmente, vão chamar a gente vai se deparar com aquela situação. Então, a gente vai ter que resolver de alguma forma. Uhum. Mas, independente do momento que você vai realizar aquele procedimento ou não, a gente precisa educar aquele produtor. Se você tivesse chamado antes, às vezes o bezerro poderia ter sobrevivido. Na maioria das vezes já tá sem vida. Ou muitas vezes, a recuperação dessa vaca poderia ter sido muito mais rápida se a gente tivesse vindo antes. Porque tudo isso mexe, no final das contas, com o resultado e com o bolso deles também. E aí a gente vai nesse trabalho de conscientização. Chegou, não tem muito o que fazer, você vai ter que resolver de algum jeito. Vai ter que operar, vai ter que fazer dar certo e fazer o melhor pelo animal. Muitas vezes não dá certo, justamente porque a gente já chega num estado crítico. Mas aí vem a parte da conscientização e muitas vezes dá certo, porque aí ele passa por aquele trauma, entende que numa próxima ele sabe com quem contar e aí ele liga de novo. E aí me leva a outra pergunta. Como você falou, precisa dessa conscientização. Você acha que no cenário atual a mentalidade desses produtores mudou? Vem mudando, principalmente com o acesso à informação. Hoje em dia as coisas estão muito mais disponíveis e mesmo quem está lá a campo, num lugar super isolado, tem acesso à internet, muitas vezes tem acesso a equipes, por exemplo, né, a Emater, que consegue chegar até lá. Então, aos poucos, a gente vai renovando também essa mentalidade deles. E muitas vezes, isso é favorável porque eles conseguem fazer uma simples pesquisa, mas também tem aquele outro lado de tentarem resolver sozinhos, muitas vezes sem orientação do médico veterinário. Mas, de uma forma geral, sim, a mentalidade tem mudado. E aí, hoje em dia, o produtor entende que se ele não cuidar, ou ele vai ser penalizado lá na frente, né, falando de medicina de rebanho, ou ele vai ficar sem aquele animal que ele gosta. Então, isso realmente vem mudando, tem muito que melhorar, mas já mudou bastante. E quais são os erros mais comuns que podem comprometer todo o sucesso da cirurgia? Principalmente a não observação diária daquele animal. Depois de uma cirurgia, esse animal não pode ser colocado lá num piquete e simplesmente ser esquecido, de forma alguma. Ele tem que estar próximo. Então, das principais problemas é a mão de obra esquecer e não fazer o protocolo terapêutico que foi prescrito. Isso compromete muito. Então, se a gente já está fazendo um procedimento cirúrgico ali, por minimamente invasivo que ele seja, o pós-cirúrgico é determinante para aquele resultado. Então, a gente tem alguns problemas em relação a isso e é, de fato, o que mais acontece. Assim, dentro das situações, é a não realização dos medicamentos, por exemplo. Porque
Que aí eu volto naquela questão que eu falei, que você ter um pessoal dentro da propriedade extremamente bem preparado, né? Exatamente, exatamente. E isso também é um ponto importante que a gente precisa ter, porque se aqueles funcionários não realizam de forma, né, adequada, como você explicou, aí às vezes o resultado não acontece. E aí o Quem vai produtor levar que a culpa muitas é você. vezes não está, às vezes o produtor que não está ali presente todos os dias, vai falar, pô, esse veterinário aí, essa veterinária não resolveu meu problema. Então, mais uma vez, o planejamento e a conversa muito clara. E um ponto importantíssimo, conversar com quem é responsável daquele animal. Porque a gente pode conversar com o gerente, com o funcionário que está ali, né, limpando o bar e tudo, mas nada se compara a você conversar com quem é de fato responsável daquela criação, daquele animal. Uhum. Porque aí a gente cria já uma linha de confiança com aquele proprietário e aí sim ele também vai ter orientação para supervisionar os funcionários dele. E aí a gente pode elencar exemplos de complicações que podem acontecer e todo um cenário... É porque eu vejo muito isso, principalmente quando a gente fala de equino, é que isso acaba sendo também uma chance daquele funcionário ali conseguir, às vezes, até ganhar um pouco mais. Sem dúvida, sem Porque dúvida. aí tem um outro cavalo dentro do mesmo aras, né? Ou dentro de uma hípica, precisando de alguma coisa, o cara fala assim, pô, mas aquele ali, ele soube fazer direitinho o acompanhamento. Exatamente. Pô, vou dar um dinheiro a mais para ele poder ajudar com o meu. Acontece. E tanto em outras propriedades de criação, né, de produção, às vezes aquele funcionário está num setor que recebe menos. Não, esse funcionário aqui, ele tem uma sensibilidade, ele tem um cuidado maior. Vou passar ele para outro setor mais crítico, que vai ser bem mais remunerado, vai ter uma escala de folga um pouco mais, né, favorável para ele, enfim, alguns outros benefícios. Então, de fato, esse funcionário pode sim se destacar e receber recompensas, né, por isso. Eu acho que porque é uma galera que trabalha pra caramba e são muito mal reconhecidos. A gente ainda encontra cenários bem inadequados, né? Tanto de remuneração quanto de direitos trabalhistas, enfim, ainda existe um pouco. Mudou bastante, Sim, mas sim. a gente ainda assim encontra funcionários que deveriam receber uma valorização maior, de fato. E como é que você acha que está o mercado de trabalho para cirurgia de grandes? Bom, para a cirurgia de grandes animais é o seguinte, o médico veterinário de grandes, ele tem algumas linhas que ele consegue trabalhar hoje em dia. É claro que não é tão subdividido quanto a área de pequenos, mas principalmente hoje a gente enxerga duas principais linhas de atuação, que é a clínica médica e a clínica médica/cirúrgica. Então, tem profissionais capacitados a fazerem cirurgias e outros nem tanto, né? Ou alguns procedimentos mais eletivos, mais simples. Uma coisa que não dá para desvincular é a cirurgia da clínica. Então, por mais que eu, muitas vezes, não faça a parte clínica daquela propriedade, eu preciso ter um conhecimento clínico para direcionar a minha conduta cirúrgica. Então, tudo isso é muito aliado com o cenário que a gente vive. Hoje em dia, tem demanda a campo e muita demanda, porque não é todo mundo que consegue sustentar por muito tempo o atendimento a campo desse jeito. E, de fato, tem demanda. Existe a demanda, tanto clínica quanto cirúrgica, mas esse médico veterinário que vai executar a cirurgia, muitas vezes ele vai realizar a sanidade, ele vai realizar outros serviços além da parte cirúrgica. É claro que muitas vezes a gente tem um colega que... Não, esse colega aqui, ele é especialista nesse tipo de cirurgia. A gente vai entrar em contato e vai trabalhar junto. Mas, de uma forma geral, o médico veterinário capacitado e atuante na parte da cirurgia tem sim demanda hoje em dia e é um mercado que está aquecido. Uhum. E quais são as principais habilidades práticas que são indispensáveis? Habilidades práticas. Bom, não dá para fugir da teoria. Claro, a gente precisa estudar muito. E principalmente, assim, lógico, tirando essa parte técnica, teórico, né? Uhum. A gente precisa ter habilidade de lidar com o próximo. Porque como toda a nossa conversa a gente já falou sobre isso, tudo vai depender das pessoas que estão envolvidas com aquele animal.
Então, num atendimento a campo, a gente precisa ter uma comunicação muito assertiva, profissional e técnica ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa é a principal habilidade. Depois disso, a gente precisa também ter vivido já algumas coisinhas aí para criar uma casca. Então, a gente precisa ter muito poder de improvisação, resolução de problemas de forma rápida e prática. São também atribuições que esse profissional tem que ter. Além de querer fazer dar certo. Então, a gente precisa fazer dar certo. Porque muitas vezes vai ter empecilho de tempo, de locomoção, de disponibilidade. E aí, a gente fazer dar certo, a coisa anda, sabe? Então, essas são habilidades, assim, né? De personalidade, né? Do profissional. É claro que a gente precisa executar muita técnica, a gente precisa treinar. E essa, de fato, é uma atribuição que aquele profissional tem que perceber durante a graduação, que já tem alguma habilidade, principalmente, né, com as mãos, concentração, enfim, toda uma logística técnica e, principalmente, saber atuar numa situação de intercorrência. Porque muitas vezes a gente tem tudo planejadinho, mas chega lá, meu Deus, acontece alguma coisa que a gente não esperava. E a gente tem que estar preparado também para esses desafios aí que eventualmente podem acontecer. Uhum. Meu irmão é que diz que tem um filme que ele gosta muito, que chama O Destemido Senhor da Guerra, com Clint Eastwood, é velho, e que ele sempre diz que a gente tem que aprender a superar, improvisar e adaptar. É isso. Exatamente. E eu acho que numa situação a campo, eu acho que isso é mais do que evidente, né? Muito. Muito evidente. Então, a gente passa por situações que... E só depende de você. Naquele momento, a pessoa mais capacitada, tecnicamente falando, é o médico veterinário. E ele tem que ter a cabeça no lugar para conter um risco, para solucionar um problema depois que acontece e manter a segurança do local e do animal. Bom, para a gente descontrair um pouco, são perguntas rápidas. Ainda não é a temida roleta da Ian. Tá bom. Qual que é o seu animal favorito? Cavalos. Qual animal você seria? Eu seria uma girafa. Muito diferente, né? É. Mas eu tenho isso desde criança. Sabe, tem um amigo do meu irmão. Toda vez que alguém fala em girafa, eu lembro disso. Tem um amigo do meu irmão que ele diz que, na verdade, girafa não existe. Se você pegar e levantar a pata dela assim, tem o símbolozinho da Disney. Porque girafa é um animal que não existe. Justo. Quais que são os maiores desafios da cirurgia de grandes? Desafios. Organização, técnica, planejamento e capacitação técnica. Um sonho. Aí é bem Tá. abrangente mesmo. Bem abrangente, né? Caramba. Peraí que me pegou. Tá, um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma propriedade com vários animais. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, difícil. Característica de algum animal. Ai, pronto, voar. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Ixi, vários. Aí a gente já coloca o Spirit no topo. Spirit é muito bom. Muito bom. Tava rolando boatos que iam fazer um live action. Pois é, eu fiquei sabendo. Ia ser legal. Tem algum animal que você tem medo? Tem. Serpente. Teve um dia que a gente teve um aqui com a Carol, né? Uhum. E durante a entrevista ela ficou solta, assim. Pra lá e pra cá. Bem, tem uma hora que ela passou por debaixo da mesa. Qual que é a melhor parte de trabalhar com cirurgia de grandes? De fato, é a reabilitação dos animais. É poder devolver muitas vezes a vida para aquele paciente. E qual que é o maior mito
dentro da cirurgia de grandes? Eu acho que, assim, são dois grandes mitos. E eu acho que o primeiro deles é justamente esse, que a cirurgia de grandes pode ser feita de qualquer maneira, e não. E que mulher não consegue atuar nessa área. Então, era um mito que existia e que hoje em dia Hoje tem caído bastante, né? já... Mas eu acredito assim, em algumas propriedades ainda deve ter um certo... Existe. Mas eu acho que por a gente ser tão, assim, já preparada com essa história, a gente já vai muito na defensiva também. Então, assim, Uhum. hoje a mulher tem que estar preparada psicologicamente, porque sim, vai existir uma contestação, vão Sim. duvidar e etc. Mas isso acontece com todo mundo. Ah, Com sim. todo mundo. Sim. Com um profissional recém-formado, independente de ser homem ou mulher, vai ser questionado, outras pessoas vão querer achar que tá fazendo errado, enfim. Então, acontece em ambas as situações. Uhum. O pessoal separa aqui a questão da dica. E qual dica você daria para quem quer se especializar em cirurgia de grandes? Ótimo. Então, para quem quer se especializar, um passo muito importante é procurar a pós-graduação. E hoje em dia, em cenário Brasil, eu considero que a residência médica é um grande passo e um passo muito seguro para quem quer essa especialização. Porque é, de fato, um momento em que o recém-formado tem um apoio ainda da universidade, recebe por isso e vai estar inserido em grandes centros de referência. Então, vai conseguir acompanhar uma casuística enorme. É um regime intenso de trabalho, então você vai aprender a lidar com pessoas, a lidar com os animais, você ainda vai ter o amparo de professores responsáveis. Então, é um momento crucial para que você realmente se firme e dê vários passos à frente no mercado de trabalho e já seja inserido de uma forma muito mais segura. Uhum. O primeiro contato que eu tive com um hospital de grandes foi quando eu fazia meu estágio final. Eu fiz meu estágio final em Jabuticabal. E aí o hospital lá, você tem o hospital de pequenos, o hospital de grandes. Ali é tudo muito um do lado do outro. E aí foi realmente a primeira vez que eu vi um hospital de grandes em funcionamento. Sim. Porque aquele da UNB, quando a gente pegou, a gente foi pra lá pra lavar, pra limpar, pra Nossa, organizar. caramba. Então foi bem tenso. Mas lá eu vi um hospital funcionando. Sim. Cara, e como é interessante você ver a rotina. Porque apesar de eu estar dentro do hospital de pequenos, a parte de raio-x era no hospital de grandes. Então a gente acabava transitando muito por ali. E ali eu já vi que era estruturado, não era aquilo que vinha na mentalidade, acho que de muitos, que é exatamente isso. De que você vai esterilizar o material com álcool, taca fogo, Jamais. e taca ali pau. Né? E não é bem isso. Não é bem assim. Então, hoje as estruturas são muito preparadas, né? Os centros de referência são bem preparados para isso e cada vez mais tecnologia envolvida. E aí a gente consegue usar vários exemplos no Brasil inteiro, né? Que recebem estagiários, que também é uma porta de entrada muito boa para quem ainda está na graduação, de começar a se interessar, de participar, auxiliar ali aquele profissional. E então, a estrutura, o funcionamento de um hospital de grandes animais é sensacional, é tudo adaptado, é tudo grande. Então, é bem curioso mesmo da gente acompanhar. Bom, a roleta da Ianca. Eita. Vejamos o que vai. O que mais costuma cair é o tal do trava-língua. Por pouco. Música. Cante alguma música que tem o nome de algum animal. Tá bom. Tem uma música que é antiga e que recentemente a Ana Castela regravou, que tem um pedacinho que fala assim: um cavalo a selar. Essa música é ideia mesmo. Isso é coisa de cinema. Só mais um, Ianca, já que foi muito rápido isso. O máximo de animais que você conseguir lembrar em 30 segundos. Tá bom.
Assim que aí, cadê o start ali? Vai. Cavalo, vaca, girafa, coelho, rato, serpente, macaco, papagaio, baleia, cachorro, gato, ai meu Deus, pode falar várias aves? Periquito, coruja, tucano, ai meu Deus, cabra, Fodeu. Quantos, Bianca? 16? Foi bom. Que barulheira que faz esse trem. Foi bom. que bom. Eu queria agradecer, né? Eu acho que é sempre bom a gente trazer informações das várias áreas da veterinária. E eu acho importante também que aquele estudante faz estágio, gente. Que é só assim que você vai saber qual área que você quer. Justamente. Né? Estágio, de fato, desde o primeiro semestre, gente. Não precisa fazer estágio só curricular. Desde o primeiro semestre. Existem instituições locais, particulares ou não, que recebem estagiários desde o primeiro semestre. E, de fato, é o que vai te diferenciar como profissional lá na frente. Uhum. Porque você já vai aprender sobre rotina, sobre comportamento, sobre cirurgia, do mais simples ao mais complexo que a nossa medicina veterinária é. Então, fazer estágio em diversas áreas, né? Não ter o coração fechado só para uma área, não. Abre a cabeça e vai fazer estágio em diferentes áreas. Redes sociais, para quem quiser saber mais alguma coisa. Meu Instagram é Mari Bono. Então, lá eu posto mais sobre rotina pessoal mesmo, mas eventualmente eu posto algum casinho ou outro, rotina também lá no exército. Que é puxada, né? Puxada. Puxada. Bom, dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, tem esse estúdio de podcast, tem um estúdio com chroma key, então dá para fazer aula, curso, videoaula, tem estúdio com cenário fixo, tem uma equipe de produção excelente, dizer que é isso. E até semana que vem.